Podemos? Então, vamos lá. É aqui? Gente, eu estou me entendendo no espaço aqui, porque tem uma posição, muitas câmeras, enfim. Boa tarde. E eu vou falar com vocês hoje sobre currículo, avaliação e IA. Vou tentar articular nesses 15 minutos essas 3 frentes importantíssimas, né? E para fazer essa conversa, eu vou chamar 3 teóricos que são meus parceiros. Michael Apple, para falar sobre currículo na perspectiva da teoria crítica. Tomás Tadeu da Silva, na perspectiva do currículo pós-crítico. E Cipriano Lucchesi, para falar sobre avaliação. Por que a gente precisa falar disso primeiro? Para poder situar de que currículo eu estou falando, de qual avaliação e o que a IA tem a ver com tudo isso. E eu vou começar fazendo uma pergunta. Quando a gente pensa em avaliação, que imagens vêm à nossa cabeça? Oi? Prova. Que mais? Pode vir a ideia de ranking, pode vir a ideia de aprovação, reprovação, vestibulares. Essas ideias, elas fazem parte do nosso contexto, especialmente quem está na educação. Sejam eles professores, estudantes, todo mundo. Tudo bem, Francisco? E aí, pensando nisso, a gente tem mais um elemento. Tem as plataformas digitais. As plataformas digitais, quando a gente também pensa em avaliação, a gente logo imagina nos relatórios automatizados, nos dashboards coloridos, né? Ranking por turma, ranking por série, ranking da escola. E aí vem uma questão que é extremamente importante quando a gente pensa na avaliação e no currículo, que impactos essas tecnologias têm. E aí a gente precisa pensar no seguinte também. O que currículo está embutido nas plataformas digitais? Que visão de conhecimento de aluno está sendo codificada por dados e algoritmos? Quando a gente faz uso dessas plataformas na escola, na universidade, muitas vezes a gente não faz esse tipo de pergunta. A gente usa, a gente vê a facilidade, a otimização do tempo desses recursos, mas a gente não pensa sobre eles. Não é de hoje que está à disposição sites, plataformas, softwares à disposição das notas que classifica os alunos. Para fazer isso, a gente precisa trazer para essa conversa, como eu falei, o Michael Apple. Ele vai dizer que currículo é todo o conhecimento constituído no mundo e que nós fazemos a seleção do que a gente vai usar de conhecimento e o que a gente não vai usar. Então, ele por si só, ele inclui ou exclui. Vamos pensar em currículo se a gente estivesse na escola ou na universidade, como a gente está aqui. Quando pensamos em currículo, vem à nossa mente o quê? Matriz curricular, planejamento, plano de aula, plano de ensino, projeto político-pedagógico, proposta pedagógica. Tudo isso faz esse arcabouço de informações e de seleção de conteúdos que ela por si só não é neutra. E aí, o Michael Apple vai dizer o seguinte: quando a gente está fazendo esse tipo de currículo, a gente está trabalhando com ideologia, a gente está trabalhando com diferenças e a gente está trabalhando com hegemonia. E se a gente traz isso para o contexto da inteligência artificial, a gente precisa lembrar
que a inteligência artificial, ela trabalha com dados históricos, então dados que já existiam. E ela, por si só, pode conter também vieses e padrões de normalidade. Então, pensar em avaliação a partir dessa perspectiva é extremamente importante, olhando para o currículo. Tem uma coisa importante aqui que eu não mencionei, que tem a ver com o Tomás Tadeu. Ele é um curriculista pós-crítico e ele fala o seguinte, ele fala que todo o currículo também é um discurso e que esse discurso está centrado na ação do educador, dos gestores e que muitas vezes ele impacta o contexto social porque ele vai olhar para as questões de raça, de gênero, de cultura, de poder político, de sexualidade. Então, são pontos extremamente importantes quando a gente fala de avaliação. E o que vamos avaliar, né? O que o currículo revela quando a gente vai avaliar? A gente vai fazer a prova. Bom, aqui eu vou chamar então o Lucchesi, que é o meu parceiro nessa conversa. Cipriano Lucchesi diz o seguinte, que existem duas classificações de avaliação. Uma é a avaliação classificatória, é essa que a gente conhece, que é baseada em notas, aprovação, reprovação, ranking. Essa avaliação, ela é puramente classificatória e ela vai trabalhar com questões relacionadas a conhecimentos que os alunos devem ter. E ele vai dizer se o aluno é um bom aluno, se ele é capaz ou não, se ele está apto ou inapto e que lugar do ranking ele vai aparecer. E com isso a gente gera um padrão. Mas Lucchesi também diz que existe uma outra forma de avaliação, que são as avaliações diagnósticas. Ele diz que as avaliações diagnósticas, elas são por si só formativas. E o que significa isso? Ela faz um trabalho de intervenção, de acompanhamento. Ela traz para o lugar do aluno como um processo de aprendente. E as perguntas que os professores devem fazer ali é o que o aluno sabe, o que ele ainda não aprendeu, até onde ele consegue chegar e de que forma eu, quanto educador, posso articular estratégias e metodologias para que esse aluno aprenda. E, principalmente, ele considera aquilo que o aluno já sabe. Se eu levo isso para as plataformas, geralmente as plataformas elas vão olhar o quê? Elas vão olhar os dados que estão baseados em quê? Em números. Então, nesse sentido, a avaliação ela também deixa de ser neutra, porque ela traz em si já um modelo classificatório de avaliação e de currículo. Porque tem uma coisa muito importante no currículo que é o seguinte, quando a gente também pensa em currículo, a gente pensa no seguinte, lá nos planejamentos acontece o que Apple diz do currículo prescrito. Então é aquele que está no planejamento, no plano de ensino, no seu plano de aula. E o outro currículo é o currículo real, é aquele que acontece na sala, com a participação dos alunos, na forma como os professores organizam a sua aula, nas regras que eles estabelecem, nas atividades que o professor realiza, no tom de voz que o professor lida com a turma. Esse ele chama de currículo oculto e que tem um impacto importante no desenvolvimento da aprendizagem. Como que a gente identifica isso numa avaliação? Se eu faço uma avaliação que ela vai medir conhecimentos relacionados a conceitos e definições, ou que eu vou aplicar exercícios que sistematizados que os alunos já fizeram, essa avaliação ela é classificatória. Simples assim. E aí a gente consegue identificar qual é o currículo real que está acontecendo na escola. Por quê? Muitas vezes a gente coloca lá nos planejamentos resolução de problemas, pensamento crítico, desenvolvimento da criatividade, leitura de mundo, mas no final
lá no final do percurso, as avaliações elas vão cobrar o quê? Perguntas objetivas que vão medir o conhecimento a partir de questões já pré-definidas. Bom, então aqui, né, uma síntese do que o Lucchesi traz sobre a função da avaliação classificatória, que ela tem uma função de controlar, de vigiar, de categorizar. E isso é bem importante. Eu não estou dizendo nem um minuto se é bom ou se é ruim, mas os modelos que existem de currículo e de avaliação e como a gente lida com isso. E a avaliação diagnóstica, que é essa formativa, que acompanha no processo e onde a intervenção ela é contínua nas suas atividades, na apreensão do conhecimento que esse aluno vem a ter. O compromisso aí da aprendizagem é com todos os alunos sob diferentes perspectivas. Bom, mas a IA na avaliação está acontecendo e muita coisa vem mudando. A gente já tem IA, né? Nas plataformas que utilizamos, nos livros, nos aplicativos, a IA está lá. E aí, como que a gente faz para garantir que essa personalização que a IA diz que traz no ensino, ela vai contribuir para um olhar mais amplo e integral desses estudantes? De que maneira? Se a gente está baseado nos dados e num conhecimento prescrito sobre o currículo e a avaliação. Existem plataformas que já têm lá os dashboards lindos, eles mostram onde os alunos estão, que percurso esses alunos estão, os alunos usam a IA generativa para produzir as suas redações, para fazer os seus trabalhos, tá tudo bem até aí, não tem problema nenhum. A questão é se eu padronizo quem é o bom aluno, quem é o aluno médio e quem é o aluno ruim. Dependendo da plataforma e daquilo que eles vão fazer nessa plataforma, existem benefícios. Então, o aluno que não consegue resolver um determinado exercício, ele tem um feedback imediato, ele recebe um comentário, ele é levado a outras atividades. Um aluno mais high flyer, ele vai sendo desafiado. E com isso, o professor consegue ter mais informação a respeito desse aluno nas suas atividades e ele pode, e aí é que vale a diferença, fazer intervenções com seus alunos na prática de sala de aula, no tete-a-tete. Ele não vai se basear apenas naquilo que a plataforma está entregando de conteúdo e de informação. Então, a personalização do ensino ou da educação, do currículo ou da avaliação, ela está a serviço de quê exatamente? Ela tem benefícios, ela pode dar feedback mais rápido, se a gente coloca isso tudo numa plataforma. Ela também pode identificar padrões de recorrência de erros e acertos, mas ela também pode reforçar o treino e a mecanização do ensino. E ela também pode padronizar quem dá conta e quem não dá conta. E pela minha experiência, na maioria das vezes, a gente fica nesses lugares. E talvez a gente precise ampliar um pouco mais esse olhar para além daquilo que é visto ou para aquilo que não é dito e que muitas vezes acontece na sala de aula. E que os professores têm dificuldade de entender e mensurar esse processo. Então, o que a gente vai fazer nesse percurso? Primeiro, refletir sobre a IA contribui ou não contribui. Se contribui, ela precisa servir como diagnóstico. Então, ela não é punição, ela é para diagnosticar. Tem muitas instituições que têm usado muitas vezes como punição, seja para o aluno ou seja para o professor, se você não está numa determinada média. E isso não é nem um pouco interessante para os educadores, muito menos para os estudantes, né? Ela serve, sim, para apoiar o professor, e a gente precisa ter isso muito claro, do papel do professor e o apoio do professor no sentido operacional dessas atividades. E ela também permite ampliar a escuta do estudante na medida que ele vai fazer uma atividade ou um exercício
ou uma prova e ele está fazendo isso em meio digital, ele consegue imediatamente saber se ele acertou, se ele errou, receber um comentário ali da IA e o professor vai ter ali um panorama geral que ele precisa olhar para aquilo, para fazer diagnóstico, para conversar com esse aluno. Então, ela não contribui se for ferramenta somente para controle, para ranking e para vigilância. Currículo, avaliação e IA. Nesse ponto, elas são escolhas políticas. São escolhas políticas porque a gente vai definir o que entra, o que sai, o que vai cair na prova, o que não vai cair na prova, quais são os alunos que vão fazer parte de determinados grupos e quais não. E aí eu tenho essas 3 perguntas principais. Que currículo as plataformas digitais carregam? Então, quando a gente for fazer escolhas de plataforma, ou a gente está nessa curadoria, ou participa com grupos de professores, a gente precisa pensar sobre isso. De que currículo a gente está falando? Existem muitas plataformas à venda para a educação que ajudam o professor e que podem colaborar, mas é preciso entender de que currículo eles estão falando, de que lugar. A avaliação com IA, ela é mais diagnóstica e formativa ou ela é classificatória? Também precisa olhar isso, porque se você tem uma posição de que é classificatório, aquilo que você vai atribuir na avaliação, tá tudo bem, volto a repetir, não está nem certo nem errado, é uma questão de escolha. Mas essa escolha, ela precisa ser consciente nesse processo. Que o uso da IA fortalece o projeto da escola que se deseja. Muitas vezes a escola tem que se adaptar àquela plataforma, àquela aplicação, e não necessariamente ao contrário, ao projeto de escola, aquilo que eu desejo para essa formação. Aqui tá minhas referências, quem eu usei, os livros do Michael Apple, do Tomás Tadeu, que é um brasileiro, uma referência em currículo pós-crítico, e os referenciais da Unesco sobre IA e educação. E eu queria finalizar dizendo o seguinte para vocês: se conseguirmos manter essas perguntas que eu fiz a vocês anteriormente, que estão à frente nas suas instituições, nas lideranças, que a IA, sim, ela pode ajudar, né? Ser uma aliada na construção de uma avaliação que seja mais humana e mais comprometida com a aprendizagem de todos, porque o que muito se vê é classificação, rankings. Ela é extremamente classificatória e contribui pouco para o processo de ensino e aprendizado. É isso, gente. Obrigada, desculpa, mas começou no horário.